Queridos, eu quero trazer uma palavra ao teu coração. Semana passada nós falamos sobre trazer a presença de Deus para as nossas famílias. E eu quero continuar, sobre essa valorização da presença de Deus. Se vamos trazer a presença de Deus para as nossas casas, é muito importante nós desenvolvermos, cada um relacionamento com o Espírito Santo. Eu quero que você abra a palavra de Deus no livro de Gálatas, um texto bem conhecido, que várias vezes é usado aqui nesse púlpito. Gálatas 5, a partir do versículo 16, tem uma recomendação do apóstolo Paulo, e é sobre isso que nós vamos tratar essa manhã. O apóstolo Paulo diz assim em Gálatas capítulo 5, versículo 16: por isso vos digo, vivam pelo Espírito. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: vivam pelo Espírito. Mais uma vez, diga assim: vivam pelo Espírito. Ah, que conselho maravilhoso. Sabe, tem várias formas de nós vivermos a vida. Tem ou não tem? Mas o conselho da palavra de Deus é: se vocês quiserem viver a vida e viver bem a vida, vivam pelo Espírito. Continuação do texto diz assim: e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito de Deus, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Veja só, que texto bem prático, queridos? Que texto bem fácil de ser compreendido. Tenho certeza que ninguém aqui essa manhã tem dificuldade de compreender ou de entender o que o apóstolo está falando. Basicamente é como se Paulo falasse assim: vocês querem que eu explique ou querem que eu desenhe? Eu imagino que ele desenhou bem as duas coisas. Ele disse assim: tem dois tipos de vida para nós decidirmos viver. Ou viveremos pelo Espírito, e ele deixa bem claro: aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Quem aqui já entregou a sua vida a Jesus? Quem aqui pertence a Cristo? Quem aqui o teu Senhor é Jesus Cristo? Amém? Glória a Deus, é isso mesmo. Paulo diz: aqueles que pertencem a Cristo têm um tipo de vida. Qual é o tipo de vida que essas pessoas que pertencem a Jesus Cristo têm? Eles têm uma vida no Espírito. Quando Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, não é essa vida na carne, não é essa vida escravizada pelo pecado, não é uma vida que a gente fica buscando coisas no mundo para nos satisfazer, não. O que Jesus está falando é de uma vida, o zoe, uma vida no Espírito. Essa vida que são para aqueles que entregaram a sua vida a Jesus. E é bem claro o texto, e nós não precisamos ficar entrando, porque, como eu disse, já está desenhado, já está bem explicado. Ele fala dos frutos
que cada uma dessas vidas nos fornece. Quantos estão percebendo que nós vivemos em um mundo cheio de inveja, cheio de imoralidade, de pessoas orgulhosas, de pessoas presunçosas? Estamos ou não estamos vivendo em um mundo assim? Estamos? Amém? Agora veja só, se estamos vivendo num mundo assim, é porque a maioria das pessoas que estão no mundo vivem no espírito? Não. É porque elas decidiram viver na carne, para os prazeres da carne. E é interessante que, se você for ler alguns versículos antes, você vai perceber que essa vida na carne, na imoralidade, na inveja, no adultério, na presunção, no orgulho, essa vida, segundo a palavra de Deus, ela traz escravidão. Essa vida, os escravos estão vivendo nessa vida. Agora, a Bíblia fala de pessoas que foram livres, que são livres, que foram libertos. Essas pessoas têm um outro tipo de vida. É interessante que a Bíblia também deixa bem claro, e eu não preciso também entrar profundamente nisso porque você conhece, o texto nos deixa bem claro que quem participa desses frutos da carne, o que diz o texto, não herdarão o reino. Nós vivemos por quê, meus irmãos? Para que possamos herdar o reino de Deus e a vida eterna. O texto deixa bem claro que quem está vivendo na escravidão, está vivendo e tem na sua vida todos aqueles frutos da vida na carne, o texto deixa bem claro que estes não herdarão o reino. Por isso é importante eu mencionar que, mesmo que hoje pessoas tenham subido no púlpito e estão falando assim, não tem problema você ter alguns frutos da carne, a Bíblia continua sendo a mesma, e a Bíblia continua dizendo que quem pratica essas coisas não herdam o reino de Deus. E a Bíblia não muda. Agora a Bíblia fala de um outro estilo de vida que nós podemos decidir ter. E o conselho do apóstolo Paulo é exatamente esse. Ele diz assim: vivam pelo Espírito. E é interessante que ele continua, ele diz: agora, se vocês vivem pelo Espírito, o fruto da vida de vocês, ele começa falando sobre um, que é o amor. E é o principal fruto que se divide. Então, o amor nós precisamos ter em nossas vidas. É fruto dessa vida com o Espírito. E todos os outros, as obras do Espírito em nós, os frutos do Espírito em nós. E aí o apóstolo Paulo diz assim: se vocês vivem no Espírito, andem também no Espírito. Sabe, agora é importante entender como o Espírito se manifestava e como ele se manifesta hoje, para que a gente possa decidir ter essa vida em liberdade, essa vida onde o que vai governar sobre nós é o Espírito e não a carne. Sabe, se você pegar no Velho Testamento, primeiro, o Espírito ele não estava disponível para todos. O Espírito, no Velho Testamento, ele se manifestava. Então, ele tinha alguns momentos onde ele tocava pessoas, onde ele se apoderava de pessoas para fazer coisas bem específicas, um propósito bem específico. Mas preste atenção, o Espírito ele vinha sobre aquelas pessoas e ele tocava aquelas pessoas de tal maneira que elas faziam milagres, elas operavam grandes feitos por causa da ação do Espírito, mas o Espírito não habitava dentro delas. E nós vemos vários exemplos na Bíblia de homens no Velho Testamento que se relacionaram com o Espírito Santo. O Espírito Santo não habitava dentro deles, mas o Espírito se apoderava deles em determinados momentos para fazer coisas bem específicas. E nós temos exemplos de pessoas no Velho Testamento que eles se relacionaram com a presença do Espírito e honraram a presença do Espírito. Mas nós temos pessoas que se relacionaram de uma maneira errada, que não honraram a presença do Espírito. Então nós vemos vários que foram
impactados pelo Espírito de Deus no Velho Testamento. Mas eu quero começar com um que não foi um bom exemplo. Eu quero começar com Sansão. E você abra comigo no livro de Juízes. Juízes capítulo 13. Versículo 24 e 25 diz assim: a mulher deu à luz a um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. Agora preste atenção. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. Veja só que interessante. Um homem chamado Manoá, o anjo do Senhor aparece para ele e diz assim: eu vou te dar um menino. Esse menino, ele será separado. Esse menino, porque o Espírito Santo vai agir na vida dele de tal forma, esse menino, ele não vai poder tocar em nada impuro, ele não vai poder beber vinho, ele não vai poder cortar, navalha não será passada na sua cabeça. E veja só que interessante, em uma época onde o Espírito não estava disponível para todos, onde o Espírito se revelava para algumas pessoas, para alguns homens, Manoá tem o privilégio de ouvir que o seu filho será separado. E veja só que interessante, as instruções vêm para o pai, de como ele deveria cuidar do seu filho para que a ação do Espírito permanecesse no coração do seu filho. E aí o anjo deixa bem claro para Manoá o que devia fazer. Ele será separado, ele será um nazireu, ele não vai beber bebida forte, ele não vai passar navalha na sua cabeça, ele não vai tocar em coisas impuras, ele não vai se casar com estrangeira. E Deus deixa bem claro o que queria para Sansão. Deus tinha um propósito de vida para Sansão, do mesmo jeito que tem para cada um de nós. Do mesmo jeito que tem um propósito para mim, Deus espera algo de mim, do mesmo jeito que Deus espera algo de você. E Deus esperava algo de Sansão, ao ponto que antes do seu nascimento, manda que um anjo venha até seu pai e entrega a cartilha, entrega aquilo que precisava ser obedecido. É interessante que a manifestação do Espírito, ela permanece quando temos obediência. E a Bíblia diz então que vem Sansão, um juiz em Israel, um homem forte que vencia os filisteus. Um homem que a manifestação do Espírito sobre ele era trazer uma força sobrenatural, ao ponto que os exércitos dos filisteus não poderiam contra ele, os exércitos inimigos não poderiam contra Sansão. Mas a Bíblia diz que de alguma maneira, se o pai cuidou daquilo que Sansão deveria fazer, o próprio Sansão não honrou a manifestação do Espírito que existia sobre ele. Você conhece a história de Sansão. A Bíblia diz que Sansão ele está indo pelo caminho e ele acha mel. Ele acha o que é doce. Mas o que era doce estava em um cadáver, estava em algo que ele, sendo um nazireu, ele não podia tocar. O que a Bíblia diz que Sansão faz? Ele vai lá e come do mel. Veja só que interessante, não foi exatamente nesta primeira vez que o Espírito se apartou de Sansão. Até porque nós temos um Deus que ele é misericordioso. Nós temos um Deus que ele é longânimo. Mas também precisamos entender que esse mesmo Deus que é misericordioso e que é longânimo, ele é justo. E ele, por ser um Deus justo, ele permite que as consequências das nossas decisões, que nós precisemos enfrentá-las. E veja só que interessante, porque a primeira vez que ele faz aquilo que não podia fazer,
aparentemente nada acontece com ele. A Bíblia diz que ele passa por meio de vinhedos, ele não podia fazer isso. A Bíblia diz que mesmo sem ter o conselho do seu pai para fazer isso, a Bíblia diz que Sansão vai lá e ele busca uma mulher estrangeira. E aí tem a grande história que você conhece da mulher chamada Dalila. Sabe, nós precisamos tomar cuidado. A Vivi ministra muito sobre isso. Tem mulheres que geram forças no homem. Tem mulheres que destroem reis. Tem mulheres que tiram as forças de um homem. Uma mulher que anda no Espírito e vive pelo Espírito, ela gera força no seu cônjuge. Uma mulher que vive pela carne e que vive pelas coisas da carne, como Dalila, ela tira as forças do seu cônjuge. A verdade é que Sansão, mesmo tendo um grande propósito em Deus, ele foi permitindo que algumas coisas acontecessem. Ele foi abrindo concessões. Veja só, o Espírito do Senhor estava sobre ele. No seu casamento, no capítulo 14, no versículo 6, diz assim: o Senhor, o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas suas mãos, rasgou um leão, como se fosse um cabrito. A verdade é que a geração de hoje, se precisar rasgar um cabrito, já está difícil. Agora imagina rasgar um leão. Você tem noção, o cara pegar um leão com a própria mão e rasgar? Tinha uma manifestação espiritual aqui? Algum homem consegue fazer isso? Não. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossava de Sansão. Ou seja, tomava posse de Sansão. Governava sobre Sansão naquele momento. E quando governava sobre Sansão, o milagre acontecia. O sobrenatural acontecia. E aí ele destruía os seus inimigos. Destruía o leão como se fosse um cabrito, rasgava. Destruía os seus inimigos, mas infelizmente, mesmo com a ação do Senhor disponível só para ele, e concordo que Sansão foi escolhido, porque num mundo onde, num tempo onde o Espírito não se manifestava sobre todos, ele teve um propósito específico, e Deus queria se apossar dele, e antes do tempo, dar para Sansão uma vida que poderia ser no Espírito. E aí veja só, ele vai abrindo concessões. A verdade é que todo crente precisa tomar cuidado com as concessões que faz na sua vida. As concessões, elas falam contra a nossa vida no Espírito. E o que é o maior perigo? Achar que pode fazer concessões, e aí muitos ainda têm uma frase. E não tem uma frase que tenha saído mais do quinto dos infernos do que essa. A frase é: não tem nada a ver. Não vai dar nada. E a verdade é que Sansão, ele vai abrindo concessões. E as primeiras vezes, realmente, aparentemente, não deu nada. É interessante que ele casa com Dalila. E mesmo ele casando com Dalila, mesmo ele desobedecendo o que Deus tinha pedido para ele, ainda quando vem os inimigos, ele ainda tem força. Mas chegou um dia, aonde ele fala sobre o seu segredo, o segredo, entre aspas, da sua força. E ele diz para Dalila: não pode ser passado navalha na minha cabeça. E a verdade é que quando o cabelo dele foi cortado, a Bíblia diz que naquele momento, sem ele saber, e para mim aqui tem o versículo, ao meu ver, mais triste da Bíblia Sagrada. Quando ele acha que mais uma vez não vai dar nada, quando ele acha que mais uma vez não vai ter problema, quando ele acha que pode negociar algumas coisas e mesmo assim continuar tendo o sobrenatural, quando ele acha que ele pode continuar negociando algumas coisas e mesmo assim o Espírito do Senhor se apossaria dele e destruiria os inimigos e seria como se fosse o que estava acontecendo antes, no capítulo 16. E preste atenção, concordo que ele já tinha infligido várias vezes o seu chamado. Ele já tinha errado várias vezes no seu nazireado.
mas teve um momento onde ele ultrapassou a linha. A verdade é que nessa vida no espírito e vida na carne, que cada um precisa decidir qual delas terá, muitos não sabem quando estão ultrapassando a linha. Mas eu te digo, existe uma linha. Existe uma linha entre a misericórdia e o juízo. Existe uma linha onde Deus ainda dá oportunidade de arrependimento e aqueles como Esaú que depois buscaram com lágrimas e não encontraram mais. Existe uma linha. E nós não sabemos, não sabemos onde ela está, mas precisamos saber que ela existe. E precisa tomar a decisão de viver pelo Espírito e não pela carne. No versículo mais triste da Bíblia, quando Sansão acha que o Espírito está sobre ele e que mais uma vez ele vai vencer, Juízes 16, 20 diz assim: então Dalila chamou, Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, preste atenção nisso, sairei como antes e me livrarei. Agora, por que eu digo que esse é um dos versículos mais tristes da Bíblia para mim? Mas a Bíblia diz assim, mas não sabia Sansão que o Senhor o tinha deixado. Nós precisamos entender que nós nos relacionamos com o Espírito, que é uma pessoa. E que Ele tem ciúmes de nós, diz a Bíblia. E a palavra do Senhor nos diz que Sansão, mesmo envolto no seu pecado, mesmo envolto na sua transgressão, casando com quem não deveria ter casado, comendo o mel que tinha sido pego, num lugar de impureza, permitindo que o seu cabelo fosse cortado. A Bíblia diz que Sansão achava lá no seu interior que mais uma vez ele iria e que ia dar tudo certo. E infelizmente até hoje tem crentes que estão pensando assim, que eles podem ter práticas ocultas e vai continuar a sua vida dando certo, que não vai dar ruim, que não vai dar nada. E isso não é viver pelo Espírito, isso é viver pela carne. Sabe, e a Bíblia nos mostra, e para mim, como eu disse nos versículos mais tristes, quando ele achou que ia dar certo mais uma vez, ele nem tinha percebido que o Senhor já o tinha deixado. Gente, que terrível isso. Você ser uma pessoa escolhida para carregar a manifestação do Espírito em um tempo onde ninguém mais carregaria, somente ele. E mesmo assim, o Espírito tinha se apossado dele, mas do mesmo jeito que se apossou dele por causa das próprias decisões de Sansão, o Espírito deixou. E a pergunta para nós é, o que nós queremos ter no nosso interior? Esse Espírito que quer se apossar de nós e quer direcionar a nossa vida? Ou nós queremos ter uma vida que nós vamos continuar achando que não vai dar nada, podendo ter práticas que são contrárias àquilo que o Senhor nos pede? Aqueles que pertencem a Cristo não devem ter algumas práticas. Isso é o que a palavra de Deus nos diz. E qual é a recomendação do apóstolo Paulo? Vivam pelo Espírito. Agora veja só que horrível. Uma pessoa que foi chamada para ter a manifestação do Espírito como Sansão, uma pessoa que foi separada desde o seu nascimento, que ela tinha uma cartilha de obediência para seguir, do mesmo jeito que eu e você também temos uma cartilha de obediência para seguir, a palavra de Deus. E que fomos separados pelo Senhor, desde o ventre da nossa mãe. Sansão teve isso, mas ele não honrou a presença. Ele não honrou a vida no Espírito. Ele priorizou a vida na carne. Ele priorizou Dalila. Ele priorizou o mel, que estava num lugar de impureza. Ele priorizou as coisas doces da vida, ao invés de ter uma vida no Espírito. E a verdade é que esses dois tipos de vida está disponível para cada um de nós até hoje.
Até hoje tem crentes que são separados, mas ainda vivem uma vida buscando coisas doces em lugares de impureza. E a verdade preocupante é que a gente nunca sabe quando a gente ultrapassa a linha. É triste saber que uma pessoa que foi separada, ela perde a presença do Senhor. Mas veja só que interessante, ela nem percebeu. O que mais dói para mim no versículo é assim, e Sansão nem sabia que o Senhor já o tinha deixado. Imagina você ter o Espírito, a manifestação do Espírito sobre você, e você não perceber que isso já se foi, que isso já acabou, por causa das decisões. E isso foi a vida de Sansão. Mas também nós temos homens no Velho Testamento que também foram separados para obras específicas. Por exemplo, como o rei Davi, talvez o maior rei de Israel. E para mim, o que é a diferença de Davi? Davi, a Bíblia nos diz que quando ele foi ungido por Samuel, também algo acontece com ele, do mesmo jeito que tinha acontecido com o seu antecessor Saul. A Bíblia diz que também Saul e Davi foram separados para que o Espírito se apossasse deles. Para que o Espírito se manifestasse a partir deles. E é bem interessante que Saul e Davi lidam com a presença de Deus de um jeito totalmente diferente. Se Saul não honrou aquela presença de Deus, Davi honrou. E aí você vai me dizer, mas pastor, os dois erraram. E a verdade é que se a gente, aos nossos olhos, a gente olha para o erro de Davi, não parece muito pior do que o erro de Saul? Concordam com isso? Mas qual foi a diferença ao ponto que Saul é destituído da presença e toda a sua linhagem perde o reino? E Davi, mesmo tendo falhado, Davi continua com a presença. O que é a diferença, pastor? Davi teve arrependimento. E ele escreve o Salmo 51, que você conhece, o Salmo de arrependimento de Davi, e no Salmo de arrependimento de Davi ele diz, porque ele sabia o que estava sobre ele. Ele diz, não me retires da tua presença, não me detenhas da tua presença, não retires de mim o teu Espírito, mas antes, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim, Senhor, um espírito inabalável. Sabe, se Sansão brincou com a presença, se Saul liderou todo Israel sem se preocupar com a presença que estava sobre ele, Davi toma uma decisão. Ele diz, eu vou honrar a presença. Ele falhou, mas a Bíblia diz que ele teve arrependimento. E no seu arrependimento, o principal pedido dele foi, não foi Deus, não tire o meu trono. Deus, não tire as minhas conquistas. O principal de Davi foi, Deus, não retires o teu Espírito. Onde estão aqueles que vão honrar a presença do Espírito Santo no seu interior, ao ponto que vão dizer não para muitas práticas? Por quê? Porque não queremos perder a presença do Espírito Santo dentro de nós. Davi, ele diz com todas as suas forças, não me detenhas da tua presença. Não me retires do teu Espírito, não me retires de mim o teu Espírito. Davi entendeu que a presença valia mais do que o trono. Davi entendeu que a presença valia mais do que qualquer conquista que ele como grande rei poderia ter tido. Ele decidiu priorizar a presença. E eu creio que Deus está levantando homens e mulheres nesses dias para entender que vivem pelo Espírito. Não vivem de uma maneira religiosa, não vivem de uma maneira protocolar, não. Vivem pelo Espírito. E se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito.
Se a vida do Espírito fala de algo que tem no nosso interior e que precisa jorrar, o andar no Espírito fala de algo exterior que precisa ser percebido por todos. Se andemos no Espírito, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Sabe, tem um outro homem do Velho Testamento que é muito interessante, numa época onde o Espírito só se manifestava, ver a maneira como ele se relacionou. E esse homem para mim é Elias. Você vai perceber muitos textos, nós não vamos abrir por causa do nosso tempo. Você vai perceber muito texto, Deus falando com Elias, vai para tal lugar. E Elias ia para tal lugar. Entrega tal mensagem, Elias ia lá e entregava. A Bíblia diz que ele foi um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas ele decide ter uma vida no Espírito, honrando a presença que estava sobre ele. Sabe para mim o que mais mexe com Elias? Imagina só, ele está andando e começa a chegar os discípulos dos profetas. Os alunos da escola de profetas. E aí eles dizem assim para Elias, sério mesmo que o Senhor hoje vai tomar você de nós? Em resumo assim, sério que é hoje o dia que você vai ser arrebatado? Gente, vocês têm noção do nível que eles estavam andando no Espírito? Para Elias saber assim, viu, é hoje que vai passar uma carruagem de fogo, o ponto de encontro é ali, e hoje o Senhor vai me levar. Gente, vocês têm noção do estilo de vida que Elias decidiu viver? A Bíblia diz que pelo Espírito ele dizia chove, pelo Espírito ele dizia não chove. Foi um homem que, diante dos profetas de Baal, aqueles que decidiram ter uma vida da idolatria, uma vida na carne, ele falou, vamos ver qual que é o Deus que responde com fogo. E a Bíblia diz que o Deus de Elias respondeu com fogo. E esse mesmo Deus continua se manifestando até hoje. Ele continua respondendo, ele continua se movendo. Você precisa entender que o reino espiritual é muito mais real do que essa cadeira que você está sentada. É muito mais real do que essa pessoa que está do seu lado. O reino natural só veio existir porque tem um reino espiritual. E o entendimento de Elias, num tempo como que ele viveu, para mim é maravilhoso. Hoje serei tomado, hoje serei levado. Agora, mesmo sendo um dos maiores, Elias é um dos maiores profetas, Elias, Moisés, um dos maiores, teve crises na sua vida? Teve momentos de dificuldade? Teve momentos que teve que fugir de Jezabel, que estava com medo? Teve momentos de dificuldade? Teve momentos de caverna? Deixa eu dizer, a vida no Espírito não nos livra de dias difíceis. Mas são nos dias difíceis que nós vamos escolher, continuo vivendo pelo Espírito ou decido viver pela carne. Para mim, qual é o único erro de Elias? Ele termina o seu ministério antes do tempo. Quando ele vai para a caverna e ele pede para morrer, ele ainda tinha coisa para fazer. Ele tinha que destruir Jezabel. E ele tinha que fazer outras coisas ainda. Mas a Bíblia diz que por causa do seu emocional, que estava em uma caverna, ele toma uma decisão e pede para Deus para morrer. Eu não vou pedir para levantar a mão aqui quem já pediu para Deus para morrer. Os dias difíceis da nossa vida, que a gente diz, é melhor eu partir. Os dias de caverna. Os dias onde parece que as nossas emoções, elas começam a governar e não a vida no Espírito está governando. Elias ainda tinha coisa por fazer. Deus não matou ele. Deus levou ele numa carruagem de fogo. Mas o ministério de Elias morre naquele dia. Deus diz, beleza, você não quer? Tá bom. Última coisa que você vai fazer. Você vai ungir um outro no teu lugar. E essa frase, ela é forte na Bíblia. Aquilo que nós, por causa das nossas emoções, decidirmos não fazer para Deus, não significa que isso não vai acontecer. Não significa que isso não será feito. A questão é que só Deus não vai usar mais a gente. Deus vai usar outro.
Elias, mesmo vivendo pelo Espírito, tem um momento onde ele é impactado pelas suas próprias emoções. E, infelizmente, hoje tem cristãos também que estão vivendo pelas suas emoções, pelas suas feridas, pelos seus medos, pelos seus questionamentos, e não pelo Espírito. Elias tinha um espiritual fortíssimo, ao ponto de saber o que iria acontecer no seu próximo dia. Mas, infelizmente, tinha um emocional que o levou para a caverna. Se o problema de Sansão foi o pecado, o problema de Elias foi não saber lidar com as afrontas. Foi não saber lidar com suas próprias emoções. E o que me preocupa, Elias entrega o seu ministério antes do tempo. Na caverna termina o ministério de Elias. Ele não morreu, mas ali o seu ministério morreu. Ali, Deus disse para ele: qual é a última coisa que você vai fazer no teu ministério? Levanta o próximo. Já que você não quis fazer aquilo que eu te chamei para fazer, a obra de Deus ela vai sempre acontecer. A questão é se vai acontecer através de mim ou através do próximo, por causa das minhas emoções. Sabe, Elias precisou levantar um outro. E precisou ungir um outro rei chamado Jeú, que foi quem acabou com Jezabel. Ou seja, a obra do Senhor contra o pecado e contra a imoralidade ela será feita. Jezabel será destruída. A questão é quem vai ser o homem de Deus que vai dizer sim para fazer isso. Elias teve medo. E nós temos então esses 3 exemplos, mas eu poderia dar muitos. Desse momento onde a presença de Deus ela somente se manifestava para um fim específico. Mas aí, como nós mencionamos semana passada, aí veio Jesus. E quando vem Jesus, ele vem falando de algo que iria acontecer, que as pessoas não conseguiam entender. Jesus estava dizendo: antes a minha presença e o Espírito se manifestava sobre as pessoas. Agora o reino vai estar em vocês. Agora o reino vai habitar em vocês. Agora o meu Espírito, ele não estará sobre, ele estará dentro de vocês. Se antes o Espírito habitava no tabernáculo, a presença do Senhor no Santo dos Santos, sobre a Arca da Aliança, agora vocês serão o templo do Espírito Santo. O templo onde o Espírito vai agir. Veja só que interessante, abra comigo em João capítulo 14. João capítulo 14, o versículo 17. Dá para a gente ler até a partir do versículo 15. O texto diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. Agora preste atenção nisso. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Gente, que maravilhoso. Primeiro, vocês percebem que toda a vida no Espírito, ela está baseada em uma decisão de obedecer? Jesus começa dizendo: se vocês me amam, o que vocês fazem? Vocês guardam os meus mandamentos, vocês obedecem os meus mandamentos. E vocês que obedecem os meus mandamentos, eu vou pedir ao Pai. E Ele vai enviar o Paracletos, Ele vai enviar o seu Espírito. E o mundo não pode receber. Se o mundo não pode receber, eu preciso te dizer, cada vez mais... Meu Deus, já acabou meu horário, aleluia! Se o mundo não pode receber, cada vez mais o mundo estará presunçoso. Cada vez mais o mundo estará orgulhoso. Cada vez mais o mundo estará escravo do pecado. Cada vez mais o mundo estará no adultério.
cada vez mais o mundo estará na imoralidade. E aí, meus irmãos, eu preciso ser muito honesto com todos. Se o mundo cada vez mais estará assim, não aceite os conselhos do mundo, dizendo o tipo de casamento que você tem que ter, a maneira como você tem que criar os teus filhos. Sabe por quê? Porque esse mundo não tem o Espírito. E o que me preocupa, hoje são pessoas pegando conselhos de ímpios e tentando aplicar isso dentro da sua vida, dentro do seu casamento, dentro da criação dos filhos. Não aceite o conselho dos ímpios, porque a Bíblia, Jesus nos disse, o mundo não pode receber o Espírito. E se o mundo não pode receber o Espírito, ele é o conselheiro, ele é o consolador, o mundo não vai ter esse consolo, o mundo não terá esse conselho. Então o conselho do mundo não é um conselho do Espírito. As práticas que as pessoas têm no mundo não são as práticas do Espírito. E isso precisa estar firme dentro daqueles que estão decidindo viver uma vida no Espírito. Jesus diz, o mundo não pode receber. Mas se o mundo não pode receber, tem aqueles que podem. E nesse momento, entra eu e você. Nesse momento entra a igreja do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor Jesus pode receber algo. Podemos viver de tal maneira que você imagine, Velho Testamento, um Sansão foi escolhido, mas a maioria não foi. Davi foi escolhido, mas a maioria não foi. Agora o Senhor está dizendo, eu separo a igreja para receber algo que o mundo não pode receber. Se nós recebemos algo que o mundo não pode receber, você concorda que as nossas práticas dentro do nosso casamento, dentro da nossa família, dentro da nossa igreja, elas precisam ser diferentes da prática do mundo? Concordo? Mas a pergunta é, será que tem homens e mulheres que mesmo tendo sido escolhidos para viver no Espírito, ainda estão tomando a decisão de viver na carne? É tão interessante que Jesus diz, o mundo não pode recebê-lo. E o mundo não pode recebê-lo por quê? Porque não o vê e não o conhece. Se o mundo não vê e não conhece, e Jesus está usando em contrapartida aqueles que o obedecem, significa que aqueles que o obedecem então podem ver a ação do Espírito e podem conhecer o Espírito. Eu vim aqui essa manhã te incentivar a você tomar uma decisão de viver com o Espírito Santo todos os dias. Você pode ver o agir do Espírito na sua vida, no seu casamento, na sua família, no seu modo de falar, no seu modo de pensar. Você pode ver o agir do Espírito. O mundo não vê, mas você vê. É interessante que conhece. Meu irmão, passou muito rápido meu tempo hoje. Eu tinha mais tanta coisa para falar. É interessante que o conhece vem de um entendimento bíblico. Então, a Bíblia ela é tão polida, queridos, a Bíblia é tão maravilhosa. Então, quando a Bíblia falava de um casal no Velho Testamento, que eles iam ter relação sexual, a Bíblia dizia assim, e Abraão conheceu a sua esposa. Conhecer na Bíblia é iadá, é ter intimidade. Jesus está dizendo, o mundo não pode ter intimidade com o Espírito. Mas a igreja, os meus filhos, podem ver e podem ser íntimos. E eu não sei o que isso causa dentro de você, mas dentro de mim, me causa um desejo de ir mais fundo, de buscar mais, de me render mais, de adorar mais. Sabe por quê? Porque eu posso receber o Espírito, o mundo não. E nós não podemos, para nós que está disponível, a gente só valorizar depois que perde.
eu creio que para os últimos dias que nós vamos viver, ficará cada vez mais separado aqueles que têm uma vida no Espírito e aqueles que têm uma vida na carne. Jesus está falando, vocês podem receber. O mundo não, mas vocês podem ver e vocês podem conhecer. E a Bíblia diz que, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Sabe, muito mais do que eu trazer uma palavra tentando argumentar para que você tenha uma vida no Espírito, o meu maior desejo essa manhã é que a hora que a gente começar a orar aqui, você sinta que o Espírito está dentro de você. E quando você perceber que tem algo tão maravilhoso, tão precioso dentro de você, que o mundo não pode receber, mas que você pode, automaticamente a gente vai honrando a presença dele. E a gente vai dizendo não para as coisas dessa vida. Mas a gente precisa ter essa experiência. A gente precisa ter esse relacionamento. Você não precisa falar do Espírito Santo, você precisa conhecer ele dentro de você. E sabe uma coisa que nós aprendemos lá na Guatemala, e com isso eu termino? O pastor Cash Luna, ele estava falando sobre um entendimento errado que, sem perceber, nós criamos a respeito do Espírito Santo. A gente diz que ele é a terceira pessoa da Trindade. E por ser a terceira, alguém já viu alguém valorizar o terceiro? Então, se a gente tem lá os Jogos Olímpicos, alguém valoriza quem conquistou o bronze? E ele começou a falar que, sem perceber, a igreja tem colocado no seu dia a dia o Espírito Santo como terceiro. Como algo que não fosse necessário a gente se relacionar. E eles são um só. Jesus não pôde começar o seu ministério aqui na terra sem que o Espírito descesse sobre ele. Se Jesus não queria começar o seu ministério aqui na terra sem uma ação do Espírito, que a Bíblia diz que desceu como pomba sobre ele, por que que nós vamos decidir viver sem a ação do Espírito dentro de nós e sobre nós e através de nós? Vocês estão entendendo? Imagina só você desenvolver algo com o Espírito, que ele vai começar a mostrar o teu amanhã, que ele vai começar a te ajudar nas tuas decisões. Que quando você não sabe o que fazer, o Espírito sabe e ele te conduz. Quando você não sabe o que orar, ele sabe orar como convém e ele intercede por nós. Meus irmãos, é maravilhoso viver no Espírito. Mas se você pegar teologicamente, tem algumas igrejas até no tempo de hoje que está dizendo que a manifestação do Espírito foi só lá para o início da igreja primitiva. Nós não cremos assim. Eu quero viver pelo Espírito. Eu quero conhecer o Espírito, eu quero ver o Espírito. Ele não é menos importante. Eu quero que ele se manifeste na nossa vida. Falei que era a última coisa, mas agora é a última. E aí sabe o que me preocupa hoje? Tem pessoa em nome do Espírito fazendo barbaridade. E aí a gente está vivendo uma época onde as pessoas estão filmando tudo. E aí tem pessoas que naquela de se permitir que o Espírito Santo haja nelas, tem pessoas que exageram. Já perceberam? Tem pessoas que exageram? Perceberam? E aí hoje o que está acontecendo? Está todo mundo filmando. E aí parece que isso está virando o quê? Chacota. E deixa eu te dizer, tem um plano muito grande de Satanás para que, sem perceber, a igreja comece a rejeitar a ação do Espírito. E aí tem pessoas que estão julgando os que estão tentando se entregar, mas infelizmente estão tão frios que, se o Espírito já tivesse saído delas, elas não teriam percebido. Nunca julgue a maneira como uma pessoa está adorando. Nunca julgue a maneira como uma pessoa está se entregando. Porque a gente não tem noção do que o Espírito está fazendo dentro dela. Eu lembro uma reunião que eu participei.
E ali eu tive um aprendizado que mudou minha vida. Nós estávamos num ambiente da presença de Deus, que se aquilo tivesse sido filmado, tinha sido complicado. Pessoas sendo curadas, pessoas tendo visões, pessoas caindo, pessoas correndo. E estava um mover do Espírito, gente. Tão maravilhoso. E de repente, eu vi um irmão que eu conhecia, que era de dentro da minha casa. E eu vi esse cara tirando a camiseta, gente, no meio da reunião. E eu no púlpito, e eu pensei assim, meu Deus, alguém vista ele, por favor. E eu já não sabia mais o que fazer. E esse irmão, ele tirou a camiseta. E ele tirou a camiseta e ele colocou a camiseta na frente assim. E quando eu vi, ele se ajoelhou na frente daquela camiseta, eu falei, ficou doido. Mas a gente estava debaixo de um mover do Espírito. Que eu falei, Deus, eu não sei o que está acontecendo. Mas eu não quero julgar a entrega dele. Ao mesmo tempo que no meu coração dizia assim, alguém veste ele, por favor. Faz alguma coisa. Ele chorava tanto ajoelhado. Quando terminamos aquele culto, eu fui conversar com ele. Eu falei, homem de Deus, o que aconteceu, rapaz do céu? Ele falou, pastor, eu estava adorando, cantando, me relacionando com Jesus. Ele falou, e de alguma maneira, pastor, parece que eu vi Jesus. E Jesus começou a caminhar na minha direção. Gente, não julgue a experiência das pessoas. E ele falou, e eu vi que tinha uma poça de água. E o meu maior desejo era que o meu Jesus não sujasse os pés dele. E eu tirei a minha camiseta e eu me ajoelhei diante de Jesus que estava passando. E ele começou a descrever como é que era Jesus. Jesus é assim, Jesus é assim, Jesus é assim, Jesus é assim. No final ele disse para mim, e o Eclis, por causa da minha camiseta, ele não sujou os pés. Eu não sei o que aquela experiência gerou nele. Mas por que eu trago esse testemunho? Pessoas com medo de serem questionadas estão perdendo as experiências genuínas. Onde estão aqueles que vão ter fome e sede pela ação do Espírito? Onde estão aqueles que vão dizer, Deus, se Sansão não honrou a tua presença, eu vou honrar? Onde estão aqueles que não vão tomar uma decisão no seu dia, sem se render ao Espírito e perguntar, Deus, o que o Senhor quer fazer na minha vida hoje? Onde estão aqueles que vão seguir o conselho do apóstolo Paulo e vão viver pelo Espírito? Quero que você se coloque em pé. Sei que nós estamos com o nosso horário avançado. Não precisa nem vir um ministério de louvor agora. Não precisa, pode ficar aí. Eu vou somente fazer uma oração hoje. E eu tenho confiança e eu tenho relacionamento com o Espírito. E do mesmo jeito que Deus tem me chamado para ter uma vida mais íntima com Ele, eu sei que hoje, quando a gente orar aqui, tem pessoas que vão sentir algo no seu interior. Imagina só, eu ter o Espírito disponível para mim. E nós estamos vivendo uma vida natural, normal. Eu sei que existe um clamor do Espírito no nosso coração. A Bíblia diz, aqueles que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Aqueles que se inclinam para o Espírito, das do Espírito. A pergunta é, para qual lado você vai se inclinar hoje? Um é contrário do outro. Não tem como viver as duas coisas. Eu quero que você feche os teus olhos. E eu quero que você comece a falar com o Espírito Santo, hein?
O mundo não pode receber, mas você pode. Ele está em você, Ele habita em você. E eu tenho certeza que se você pedir para Ele falar com você hoje, você vai ouvir a voz dEle. Ele é uma pessoa. O mundo não pode receber, mas você pode. O mundo não pode conhecer, mas você conhece. O mundo não pode vê-lo, mas você pode vê-lo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. O Senhor não precisa ser defendido. O Senhor está vivo. O Senhor vive em nós. Pai, nós não queremos ser movidos pelas nossas emoções como Elias foi. Senhor, nós não queremos ser movidos pela falta de temor como Sansão foi. Pai, eu oro por uma ação do Espírito no interior de cada irmão que está aqui. O mundo não pode recebê-lo, mas nós podemos. E eu oro por uma testificação do Espírito no interior de cada um, que cada um possa olhar para dentro de si mesmo e encontrar o reino, encontrar o Deus vivo que habita dentro de nós. O mundo não pode receber. Jesus disse, é melhor que eu vá, porque quando eu for, eu vos enviarei. Eu vos enviarei, o Espírito Santo está disponível. Ah, meu irmão, se você ora em línguas, começa a orar em línguas nessa hora. Sabe, uma vida no Espírito, não é essa vida natural, não é essa vida carnal, não é essa vida, sabe, normal. Não, é uma vida no Espírito. Começa a encher corações, Espírito Santo. Ah, vai nos tomando, nos tocando, em nome de Jesus. Sopra sobre nós, Espírito de Deus. Sopra sobre nós, Espírito de Deus. Sopra sobre nós, Espírito de Deus. Ah, vivam pelo Espírito, vivam pelo Espírito. Senhor, nesta manhã, do mesmo jeito que fez Davi, oramos, Pai, dizemos, não retires de nós o Teu Espírito, não nos detenha na Tua presença, mas antes cria em nós, Senhor, um coração puro, renova dentro de nós um espírito inabalável. Ah, um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza, que sejamos uma igreja que sabe se relacionar com o Espírito. Pai, nós não queremos todas as atividades, nós não queremos todas as conquistas, não, Senhor, o que nós queremos acima de tudo é conhecer a Ti, é conhecer o Espírito, é viver pelo Espírito. Gera, Pai, algo novo. Eu oro por aqueles que estavam frios na sua jornada, na sua caminhada. Eu oro por aqueles, Pai, que talvez já não estavam tendo mais experiências. Eu oro por aqueles que estavam com os ouvidos agravados e não podiam ouvir a Tua voz. Espírito Santo, abre os ouvidos do Teu povo. Abre o entendimento, abre os olhos. Relacionamento com o Espírito, vida no Espírito. Pai, nós nos rendemos a Ti ao ponto que o Senhor vai governar sobre nós em tudo. Que não tenhamos nenhuma área das nossas vidas que não é governada pelo Teu Espírito, nem os nossos pensamentos, nem as nossas emoções, nem o nosso falar, nem o nosso sentir. Entregamos o governo da nossa vida ao Teu Espírito. Eu oro, Pai, por uma semana de novas experiências. Eu oro, Pai, por uma semana onde muitos serão atraídos para esse lugar da manifestação do Teu Espírito. E nós Te agradecemos, Pai. E que o amor de Deus, a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os dons e a doce comunhão do Seu Espírito, doce comunhão do Seu Espírito, estejam sobre você,
sobre toda a sua família, desde agora e para todo sempre. E todos os que creem dizem amém.